Convidar você a já abrir a palavra de Deus novamente lá em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Vamos ler do versículo 21 até o 28. Conforme você for encontrando, se você puder novamente se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 15. Versículo 21 diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor tem dado muito mais do que migalhas. O Senhor tem nos dado em abundância. A tua bênção tem nos alcançado, Senhor. Que o Senhor encontra em nós, que o Senhor vem em nós para derramar tamanho amor sobre as nossas vidas. O que nós podemos fazer em troca, Senhor, de tamanho amor imerecido, de tamanho amor, Senhor, muitas vezes incompreendido por nós. Abra nossa mente, Senhor, o nosso coração, para receber tudo aquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã. Prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração, Senhor. Derruba todo poste ídolo, todo altar que não pertence a Ti. Toma o Teu trono, seja o centro da nossa vida, Senhor. Nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Queridos, eu não tenho muito para falar com você nessa manhã. Eu tenho pouca coisa para dizer.
Senhor tem ministrado muito meu coração nessas últimas semanas, por causa de situações que aconteceram no departamento, no Ministério de Louvor, que refletem o coração do ser humano, o meu coração e o teu coração. E orando, buscando no Senhor sobre o que falar, o Senhor disse que nós precisávamos conversar um pouco, e não só conversar, fazer outras coisas que nós vamos fazer aqui nessa manhã hoje, sobre humildade. Então, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele revela um coração humilde. Porque se nós não temos um coração humilde, se nós não temos um coração quebrantado, nós não podemos adorar ao Senhor como Ele é digno de ser adorado. E foi isso que aconteceu com essa mulher. A Bíblia relata que ela era da região de Tiro e Sidom, uma região próspera, negócios marítimos, porto. E Jesus aqui parece que está sendo duro com ela, mas na verdade Ele está quebrando o orgulho do coração dela. E a Bíblia diz que ela se humilha, e então a filha dela é liberta. A filha dela estava terrivelmente, a Bíblia diz, endemoniada, e através da postura, da fé dela, da adoração dela a Jesus, a sua filha foi liberta. Sabe, tem uma coisa que o Senhor não rejeita, na verdade uma coisa que Ele não pode resistir. Tem uma coisa que toca o seu coração. Essa coisa se chama coração quebrantado, contrito, de quem se achega a Ele em humildade. Talvez nós como igreja estejamos num momento de uma bênção que tem nos perseguido muito grande, e a gente tem que sim se alegrar por isso, pelo prédio que nós temos, pelas pessoas que têm se achegado ao nosso meio, aqueles que estão recebendo a salvação, você que está aí sentado numa cadeira confortável. Essa cadeira que nós temos hoje é muito mais confortável do que a que nós tínhamos lá no templo antigo, é ou não é verdade? Quantos concordam? Você está bem aí? Não dói mais as nádegas, né? Ou não corre o risco de escorregar e cair? Mas fato é de que quando nós começamos a prosperar, e nós vemos isso em toda a história do povo de Israel, quando o povo de Deus começa a prosperar, existe um risco. O risco do nosso coração se tornar orgulhoso. O risco do nosso coração ficar soberbo. O risco de nós acharmos que por mérito temos alcançado certas coisas. Quando na verdade é graça sobre graça que temos recebido da parte de Deus. Se você tem ar nos teus pulmões nessa manhã, você está aí respirando, é graça de Deus sobre a tua vida. Não é porque você é melhor do que ninguém. Não é porque nós
nós somos melhores do que ninguém, que eu sou melhor do que ninguém. Sabe, Davi fala lá no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus, Ele não consegue resistir quando o nosso coração se humilha diante dEle, porque a verdade é que diante do tamanho da majestade, da grandeza de Deus, quem somos nós? Então, quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos que somos cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dele, isso toca o coração de Deus. Quando nós então fazemos isso, e quando também reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, com uma humildade verdadeira, o Senhor nos ouve. Porque você já deve ter ouvido falar, e você deve saber muito bem disso, que existe a falsa humildade, ou a falsa modéstia. As pessoas que se trajam de uma aparência humilde, mas que na verdade não tem nada de humildade. E humildade não está linkada com posição social. O fato de você ter pouco dinheiro não quer dizer que você é humilde. Se confundem as definições dessa palavra humildade. Porque inclusive eu sou testemunho disso. Tive uma infância muito pobre, passei necessidade, mas era muito orgulhoso. Ainda sou, se não cuidar até hoje. Todos os dias a gente pode se tornar orgulhoso. E já conheci pessoas que têm muito dinheiro e são muito humildes. A humildade não está vinculada ao nosso status, à nossa posição social. As redes sociais disseminam a falta de humildade no nosso meio de uma forma incrível. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar daquilo que nós vemos, daquilo que nos aparece aos olhos. Então, quando nós reconhecemos quem somos, reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, e aí também precisamos entender o que é pecado e o que é erro, porque Tiago fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então eu não sei você, mas eu tenho certeza que quando eu levanto de manhã e coloco meu pé para fora da cama, eu já estou pecando. Porque muitas vezes eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço. Eu sou pecador. E a Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado, o apóstolo João fala nas cartas dele, é mentiroso. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, o Senhor então Ele nos ouve. Tem um texto muito conhecido também no Antigo Testamento lá, que você já deve ter ouvido várias vezes. Segunda Crônica 7:14. Eu vou ler até o 16. Diz assim. Aqui o contexto é a dedicação do templo de Salomão. Mas eu acredito
que toda a palavra de Deus nos ensina. Você acredita também? Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas. Quem é templo hoje do Senhor? Vou dar mais uma chance. Quem é templo hoje do Senhor? Nós. Você já parou para pensar nisso? Eu falo, acho que toda vez que eu trago uma mensagem, uma palavra, eu falo sobre isso porque eu fico extasiado em imaginar que Deus habitava nesse templo no Antigo Testamento, né? E a gente às vezes fica, eu já vi uma história sobre isso, a gente às vezes fica pensando assim, como é que será que era, né? A vida de Samuel, de Davi, os ungidos do Senhor, né? Que o Espírito Santo agia sobre a vida deles. Mas na verdade eles devem ficar imaginando assim, como que é viver com Deus dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana? Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo habita dentro de você. Se você recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora em você. Continuando o texto. Orações feitas nesse lugar, versículo 16: escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. A Bíblia também ensina que o orgulho, que o contrário, né, da humildade é o orgulho. A Bíblia fala que o orgulho traz a queda. E a humildade nos leva a um lugar de honra. Agora a gente não pode confundir esse lugar de honra quando você acha que essa honra vem através também de um sentimento de soberba. Essa honra, sabe qual é? Termos acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho trilhado pelo sangue de Jesus. Você sabia que Jesus morreu e aquele véu se rasgou, Ele ressuscitou, e hoje eu e você, quando nós fechamos os nossos olhos, se assim quisermos, ou nós dobramos os nossos joelhos, nós fechamos os nossos olhos e nós abrimos a nossa boca em oração, nós temos certeza que Deus está nos ouvindo. Esse é o lugar de honra que a humildade nos leva até a sala do trono de Deus. Provérbios 15, 33 vai falar sobre isso. Quero ler alguns textos com a gente aqui hoje de manhã. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Capítulo 18, 12 fala a mesma coisa praticamente. Vai um pouquinho mais para frente aí na tua Bíblia. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Sabe? Sempre que alguém vai pecar, o orgulho toma conta do coração. Porque aí então a gente acha que é senhor da nossa própria vida. Isso que nos leva ao erro. Isso que nos leva a pecar, a falta da dependência de Deus.
Então nos tornamos soberbos. E com essa soberba vem a queda, vem a falha, vem o pecado. Quando a gente começa a se orgulhar das nossas próprias práticas cristãs, veja bem, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso. Não me interprete mal. Quando nós começamos a nos orgulhar das nossas ofertas, daquilo que ofertamos, do tamanho do nosso dízimo, do nosso tempo de oração, do nosso período de jejum, do nosso devocional, isso começa a se tornar um discurso de orgulho. Isso não agrada a Deus. Porque nós achamos que conseguimos nos achegar a Deus através daquilo que nós fazemos. Isso é impossível. O que nós fazemos evidencia se somos salvos ou não. Mas o que fazemos não pode nos levar até o Senhor. Só tem um caminho, que é Cristo Jesus. Mas, porque somos humildes, aí você começa a entender a diferença. Porque a humildade precisa tomar o nosso coração. Então sim, nós ofertamos, nós dizimamos em obediência e humildade. Nós fazemos o nosso devocional, nós oramos, nós jejuamos, porque entendemos o nosso lugar de humildade. Quando nós achamos que a nossa moral, a nossa conduta moral é tão elevada, e colocamos a nossa esperança mais nela do que na obra de Cristo, nos tornamos orgulhosos e presunçosos. Jesus contou uma parábola sobre isso lá em Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Se você não sabe, fariseu era o religioso da época, um dos tipos dos religiosos, aqueles que detinham a palavra de Deus. E o outro era um publicano, cobrador de impostos, tido como traidor pelos judeus, porque cobrava impostos para os romanos. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Teu lugar é aqui, nessa casa. Tá bom, Everton? Junto com os irmãos. Permaneça fiel ao chamado do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Sabe, Jesus, ele precisa ser o nosso exemplo em tudo. Se Jesus é o nosso exemplo, você concorda que Jesus é o nosso exemplo em tudo? Ele é a nossa régua, a medida que nós procuramos e devemos seguir. Será que Jesus também não é exemplo para nós em humildade? Você já parou para refletir como Jesus reagiu
quando ele foi traído com um beijo? Você já parou para refletir como Jesus reagiu quando ele foi espancado, chicoteado? Você já parou para pensar como Jesus reagiu quando ele estava sendo julgado por Pilatos? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Sério, gente. Ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade nos leva a um coração totalmente obediente à vontade de Deus. Quando nós vamos ficando orgulhosos, quando nós vamos esquecendo do nosso papel de filhos, então nós paramos de obedecer. Nós começamos a relativizar. Nós começamos a argumentar, nós começamos a dizer, não é bem assim. Cuidado. Esse é um sinal de orgulho. O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre humildade. E ele fala na carta aos Colossenses que nós precisamos nos revestir da humildade. Sabe, nos revestir é nos deixar envolver. É como que se a humildade nos cobrisse. Ela fizesse parte da nossa vida em todo o tempo. Eu volto a dizer, não é uma falsa humildade. É humildade verdadeira. Colossenses 3, 12 e 14 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Coração humilde ama verdadeiramente. Quando não há amor em nós, somos soberbos, orgulhosos. Sabe, a humildade, ela nos faz ter a mente focada naquilo que o Senhor tem para nós. Porque a verdade é que essa palavra, ela nos confronta. Humildade. Ainda mais nos dias atuais. Nos confronta. Quero terminar lendo o texto de Tiago. Abra a tua Bíblia aí em Tiago, por gentileza. Capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 10.
diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus tem ciúme de você. Um ciúme santo. Você já teve ciúme alguma vez? Eu já tive. A Bíblia diz que Deus tem fortes ciúmes de você. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que promessa incrível, gente. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se o buscarmos, Ele vem ao nosso encontro. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quem tem a mente dividida precisa limpar o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa promessa de Deus é incrível. Não é que Ele vai nos exaltar para a gente conquistar aquilo que a gente acha que a gente precisa. Ele vai nos exaltar para estarmos perto dEle, para nos aproximarmos dEle. E o meu convite para nós essa manhã é esse: vamos nos humilhar diante dEle. Eu quero que você não pense em mais nada nesse momento, em mais nada a não ser atrair a atenção do Senhor. Assim como essa mulher sírio-fenícia que a gente leu, chamou a atenção de Jesus ao ponto de Jesus dizer assim: grande é a tua fé, mulher. É tempo de a gente se achegar a Deus. Então, eu quero continuar tendo um tempo de louvor e adoração. Não vai ter ninguém hoje orando por você, a não ser que o Espírito Santo dê a direção para alguém. Mas o meu convite é para que, enquanto nós estivermos adorando mais um pouco ao Senhor, que você possa talvez dobrar os seus joelhos aí na sua cadeira, ou se você quiser vir até a plataforma, ela está aberta para isso. Mas é o momento de você buscar a Deus. Se você acha que você precisa aprender um pouco mais sobre a humildade do Senhor, e o teu coração precisa estar no lugar de arrependimento, de contrição, e você quer estar mais perto de Deus, então esse convite é para você essa manhã.
Esse convite é para mim e é para você. Que a gente possa ter um tempo. E eu deixei esse tempo mesmo aberto, de forma proposital, porque foi essa direção que o Senhor me deu, para que você possa buscá-lo com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com tudo aquilo que você tem. Hoje é o dia de buscarmos ao Senhor. Então fique de pé, se você assim deseja. Se você quer ficar na sua cadeira sentado, fique à vontade. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer vir até a plataforma, fique à vontade. Nós vamos ministrar. Busque ao Senhor. Faça a tua oração a Ele. Lembre de 2 Crônicas 7:14.